Depois da Oi ter notificado as compradoras da Oi Móvel, relatando a falta de documentos obrigatórios que deveriam ser anexados à notificação de ajuste pós-fechamento da venda da Oi Móvel, as compradoras rebatem esta notificação da Oi, vão todas juntas lá para a 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, recebem uma liminar do juiz Fernando Viana e ingressam com um pedido de arbitragem junto à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. Os detalhes de todos esses eventos, tanto do processo de mediação instaurado pelo juiz Fernando Viana, quanto do processo de arbitragem na B3 e as atualizações no processo de recuperação judicial da Oi, você acompanha neste vídeo. Depois que a Oi notificou as compradoras da Oi Móvel, Vivo, TIM e Claro, obrigando as mesmas a pagarem para ela o valor retido de 10% da operação de venda da Oi Móvel, devidamente corrigido pela variação de 100% do CDI, alegando que as compradoras não cumpriram a cláusula 3.8 do contrato de compra e venda da Oi Móvel, ou seja, as compradoras deveriam ter apresentado, junto com a notificação delas, 3 documentos importantes obrigatórios: o balanço final do fechamento, a demonstração do resultado final do fechamento e o demonstrativo de cálculo do ajuste pós-fechamento. Obviamente, as compradoras ficaram indignadas e partiram para uma guerra contra a Oi. As compradoras receberam esta notificação da Oi no dia 27 de setembro de 2022 e logo no dia seguinte elas se reuniram e elaboraram uma contra-notificação para a Oi. E nesta contra-notificação, as compradoras Vivo, TIM e Claro destacam que o procedimento de ajuste pós-fechamento foi regularmente iniciado pelas compradoras que, para além do demonstrativo de cálculo, anexaram à sua notificação de ajuste pós-fechamento um laudo econômico financeiro de mais de 100 páginas preparado pela KPMG Assessores, uma das 4 principais empresas de auditoria independente do país e do mundo, detalhando minuciosamente os cálculos, premissas e informações levadas em consideração para a determinação do ajuste pós-fechamento. E as compradoras ainda dizem que não há a menor dúvida que todos os elementos contábeis e informações necessários para o cálculo e revisão do ajuste pós-fechamento pela Oi constam abundantemente nas mais de 100 páginas que compõem a notificação de ajuste pós-fechamento, o laudo econômico financeiro e o demonstrativo de cálculo do ajuste pós-fechamento encaminhados por Vivo, TIM e Claro em 17 de setembro de 2022. Então as compradoras aqui alegam ter enviado, junto com a notificação de ajuste pós-fechamento da operação de venda da Oi Móvel, este laudo econômico financeiro elaborado pela KPMG Assessores com mais de 100 páginas. E elas ainda alegam que causa perplexidade que a Oi, diante da robustez dos pleitos e esclarecimentos apresentados por Vivo, TIM e Claro em sua notificação de ajuste pós-fechamento e toda a documentação que a acompanha, abstenha-se de se manifestar sobre o ajuste pós-fechamento em si e passe a questionar sem qualquer razoabilidade e em franca contradição com o seu comportamento anterior, ou seja, o cumprimento de requisitos formais desnecessários à preservação dos direitos de qualquer das partes do contrato de compra e venda. E então as compradoras fazem uma revelação bombástica deste processo de compra e venda da Oi Móvel, dizendo que, após reiterados pedidos de Vivo, TIM e Claro, a própria Oi disse em diversas ocasiões ser inviável a prestação das informações requeridas pelas compradoras para a preparação do balanço final de fechamento e da demonstração de resultado final de fechamento. E mesmo assim, reconhecendo, a Oi hoje, de forma oportunista, pretende utilizar a sua própria dificuldade de fornecer as informações e inviabilidade de preparar um balanço em data intermediária
como subterfúgio para alegar o descumprimento do rito do ajuste pós-fechamento pelas compradoras. Obviamente, a Oi não pode alegar descumprimento do rito do ajuste pós-fechamento quando ela mesma não forneceu os documentos que as compradoras requereram de forma tempestiva para efetuar os cálculos na forma do contrato de compra e venda. E as compradoras Vivo, TIM e Claro ainda alegam que a inviabilidade da apresentação do documento com a formalidade agora exigida pela Oi decorreu de 1. Pedido por ela própria formulado para que o fechamento da operação em vista da situação financeira da Oi ocorresse em data intermediária, ou seja, 20 de abril de 2022, antes, portanto, do encerramento do mês. 2. O fato de a contabilidade das sociedades de propósito específico móveis ser realizada exclusivamente pela Oi e, portanto, as compradoras não terem acesso aos processos e sistemas das SPS móveis necessários à preparação das referidas demonstrações financeiras. E ainda dizem mais: por mais que as compradoras e a KPMG quisessem ter acesso aos dados e informações necessários para produzir um balanço final de fechamento e uma demonstração do resultado final de fechamento, como destacado pela Oi em sua notificação, a Oi já havia informado as compradoras e a KPMG diversas vezes que tal exercício seria inviável. E em relação ao não fornecimento das informações que a Oi era obrigada a disponibilizar, Vivo, TIM e Claro, de boa fé e visando ao cumprimento do contrato de compra e venda, prepararam o ajuste pós-fechamento com base nas informações disponíveis. Nesse sentido, conforme esclarecido pelas compradoras na notificação de ajuste pós-fechamento, tendo em vista que o balanço de fechamento das SPS móveis com database de 31 de março de 2022, entregue pela Oi às compradoras, foi auditado e não apenas revisado como previsto no contrato de compra e venda. E o fato de terem decorrido apenas 20 dias entre a database do balanço de fechamento e a data do fechamento, as compradoras de boa fé aceitaram-no como bom e utilizaram-se do disposto nesse balanço de fechamento e em outras informações obtidas pelas compradoras e pela KPMG para efetuar os seus cálculos dos elementos do ajuste de preço pós-fechamento. As compradoras alegam que o fato é que a ausência de um balanço intermediário em 20 de abril de 2022, por culpa da própria Oi, não impossibilita a Oi efetuar a revisão dos elementos que compõem o ajuste pós-fechamento, mesmo porque a vendedora continuou por vários meses depois do fechamento responsável por toda a contabilidade das SPS móveis e, portanto, teria todas as condições de produzir quaisquer demonstrações financeiras que entendesse convenientes ou viáveis. Não obstante, a Oi continua de posse de todas essas informações e, portanto, está em plenas condições de contrapor os números apresentados pelas compradoras seguindo o rito previsto no contrato de compra e venda. Então, Vivo, TIM e Claro encerram esta contranotificação, notificando a Oi, num prazo de 30 dias úteis contados do recebimento da notificação de ajuste pós-fechamento, que se encerra em 31 de outubro de 2022, a enviar notificação por escrito às compradoras informando sua concordância ou discordância a respeito do ajuste pós-fechamento, o que já é contemplado no contrato de compra e venda. A Oi discorda veementemente deste valor de ajuste pós-fechamento elaborado pelas compradoras juntamente com a KPMG, mas ainda não fez uma notificação de discordância formal às compradoras. Então, após refutarem a notificação da Oi, as compradoras descobriram que a Oi judicializou esta disputa perante o juiz da recuperação judicial e ficaram mais indignadas ainda e protocolaram lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um documento urgente. Cada uma das compradoras elaborou um documento urgente, independente, porém todas seguindo a mesma linha de raciocínio
patrocínio. A TIM disse que tem indicativos sólidos e seguros de que a vendedora optou por judicializar a disputa perante o juízo da recuperação em flagrante violação ao contrato, na medida em que as partes elegeram a arbitragem como único meio de solução de disputas relacionadas ao contrato e não há questão urgente a ser dirimida perante o judiciário. Ocorre que a TIM não localizou e tampouco foi-lhe dado acesso até o momento a qualquer ação ou manifestação da vendedora, possivelmente porque esteja sendo processada em segredo de justiça, apesar da inexistência de qualquer motivo a justificar tal pedido de segredo. E então a TIM respeitosamente pede ao juiz que seja concedido a ela acesso imediato a toda e qualquer ação ou manifestação da Oi, do administrador judicial ou de terceiros que possam versar sobre o contrato, inclusive aquelas porventura autuadas em segredo de justiça, de forma que a TIM possa tempestivamente se manifestar antes de ser proferida qualquer decisão. Então, basicamente, Vivo, TIM e Claro pediram ao juiz acesso imediato ao processo judicial que a Oi instaurou junto à 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em relação ao contrato de compra e venda da Oi Móvel. E como esses requerimentos de Vivo, TIM e Claro aconteceram no dia 30 de setembro de 2022, uma sexta-feira, passou o sábado, domingo e o juiz não respondeu a esses requerimentos de Vivo, TIM e Claro. E logo nas primeiras horas de segunda-feira, 3 de outubro de 2022, Vivo, TIM e Claro apresentaram um novo documento na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando que a estratégia adotada pela Oi caracteriza graves violações ao contrato, uma vez que a Oi sabota o mecanismo de ajuste do preço de compra previsto na cláusula 3.8 do contrato, impedindo que as partes cumpram a sistemática acordada e inclusive resolvam eventuais controvérsias de acordo com o programa contratual. E ainda dizem que essa estratégia adotada pela Oi viola a cláusula compromissória contida no contrato, recorrendo ao poder judiciário sem que esteja configurada qualquer das hipóteses excepcionais que a autorizariam a fazê-lo. E ainda dizem que a estratégia adotada pela Oi viola também a cláusula de eleição de fórum pactuada entre as partes, ao dirigir intencionalmente seus pedidos ao juiz Fernando Viana, quando pelo princípio do juiz natural, sua ação ou manifestação deveria ter sido submetida aos trâmites regulares de livre distribuição. E dessa maneira, Vivo, TIM e Claro, ainda neste documento, comunicam ao juiz que instaurou o procedimento arbitral considerando-se as graves violações contratuais perpetradas pela Oi, o risco subitamente criado aos direitos das compradoras e ao resultado útil do futuro procedimento arbitral e a possibilidade concreta de que um eventual acolhimento dos pedidos liminares da Oi venha a gerar danos irreversíveis para Vivo, TIM e Claro. Então, após Vivo, TIM e Claro informarem ao juiz Fernando Viana sobre a instauração deste procedimento arbitral junto à Câmara de Arbitragem do Mercado, as compradoras e a Oi emitiram fatos relevantes ao mercado e a seus acionistas, informando deste procedimento arbitral, o qual foi instaurado no dia 3 de outubro de 2022, segunda-feira, às 10 horas da manhã, sob o protocolo número CAM 228-22. Nosso canal solicitou cadastro junto à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 para acompanhar todo o desenrolar deste processo de arbitragem envolvendo a Oi. Porém, nossa solicitação de cadastro foi indeferida e fomos informados de que o procedimento de arbitragem de ajuste pós-fechamento da Oi Móvel corre sob sigilo e somente os interessados podem ter acesso ao mesmo. Portanto, galera, não vamos poder acompanhar de perto todo esse processo de arbitragem do ajuste pós-fechamento da operação de venda da Oi Móvel. Porém,
Porém, temos fontes muito próximas a este assunto que estarão nos atualizando em relação ao caminhar desse processo de arbitragem de ajuste pós-fechamento da operação de venda da Oi Imóvel. E qualquer atualização estaremos comunicando vocês aqui no nosso canal. Não conseguimos confirmar se a Oi aceitou esta arbitragem para que o procedimento possa ser estabelecido propriamente dito, mas, de qualquer maneira, se não houver acordo, o caminho deverá ser disputa junto à justiça. E lembrando aqui que tinha todo um processo de negociação amigável para acontecer, mas Vivo, TIM e Claro atropelaram todas essas etapas e já partiram para uma arbitragem, que deveria ser o último recurso, caso não houvesse consenso. E anteontem, dia 6 de outubro de 2022, a Oi informou que teve acesso ao teor do requerimento do procedimento arbitral contra ela, formulado por Vivo, TIM e Claro, confirmando assim a notificação da Câmara Arbitral do Mercado da B3 sobre esta disputa com Vivo, TIM e Claro. E depois de todo esse alvoroço lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 3 de outubro de 2022, o juiz Fernando Viana deu 48 horas para Vivo, TIM e Claro depositarem aqueles 10%, ou seja, 1,5 bilhão de reais, numa conta judicial. Essa foi uma vitória da Oi junto à Justiça, ou seja, uma liminar para que Vivo, TIM e Claro depositem em juízo esses 1,5 bilhão de reais. Então, galera, é muito importante abrir um parêntese aqui para explicar para vocês que existe a arbitragem na Câmara do Mercado da B3, onde Vivo, TIM e Claro brigam por esses 3,2 bilhões de reais. Então, esta é a arbitragem de ajuste pós-fechamento da Oi Imóvel. E já lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi instaurado um procedimento de mediação para tentar uma composição amigável do litígio entre a Oi e as compradoras Vivo, TIM e Claro, com prazo estabelecido pelo juiz Fernando Viana de 60 dias. Então, galera, que fique bem claro aqui, são dois procedimentos diferentes, em lugares diferentes, porém, ambos tratam do ajuste pós-fechamento da Oi Imóvel. No dia 4 de outubro de 2022, as compradoras da Oi Imóvel, Vivo, TIM e Claro, foram à justiça para derrubar a liminar que determinava elas a depositarem 1,5 bilhão de reais em conta judicial. Então elas se uniram e fizeram este pedido para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique de Andrade Figueira. Porém, no dia seguinte, dia 5 de outubro de 2022, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Henrique Figueira, se disse impedido de julgar esse recurso contra a liminar em favor da Oi, devido um parentesco dele com um dos envolvidos no processo. Portanto, o recurso de Vivo, TIM e Claro contra esta liminar em favor da Oi foi julgado pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, que acabou indeferindo este recurso das compradoras Vivo, TIM e Claro. Portanto, a liminar em favor da Oi para as compradoras depositarem em 48 horas 1,5 bilhão de reais em conta judicial permaneceu de pé para as compradoras. E ainda no dia 5 de outubro de 2022, o juiz Fernando Viana indicou um mediador para esta disputa entre Oi versus Vivo, TIM e Claro. O mediador indicado desta disputa é o doutor Hamilton Dias de Souza. O nome dele, portanto, foi enviado para a análise da corte e, uma vez aprovado, o mesmo será nomeado como mediador desta disputa. E no dia 6 de outubro de 2022, o juiz Fernando Viana decidiu ampliar o prazo para Vivo, TIM e Claro depositarem esses 1,5 bilhão de reais em conta judicial. O prazo anterior era de 48 horas e o novo prazo passou a ser o de 10 dias, a ser contado a partir da intimação da decisão que acolheu o pedido liminar. Na decisão do juiz, ele reconhece que os valores envolvidos são valores altos, o que dificulta a sua escrituração contábil e disponibilização no prazo de 48 horas.
horas. Então, galera, este é o procedimento de mediação que está acontecendo lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porém, de um outro lado, nós temos a arbitragem, que está acontecendo lá na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. A arbitragem essa que foi instaurada no dia 3 de outubro, a Oi confirmou que foi notificada pela Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 e a Oi precisa apresentar uma resposta em relação a esta arbitragem. E o prazo de resposta da Oi é o dia 20 de outubro de 2022. Então, nessa ocasião, ela precisará indicar o seu árbitro e depois o próximo passo será a confirmação dos co-árbitros após, obviamente, da apresentação de seus termos de disponibilidade e independência e se não houver impugnação de nenhuma das partes. Então, galera, a Oi terá o direito de indicar um dos árbitros e as compradoras vão indicar um segundo árbitro. E juntos, esses dois árbitros indicarão um terceiro árbitro. E no dia 6 de outubro de 2022, a Anatel se pronunciou em relação a esta briga entre Vivo, TIM e Claro e Oi, dizendo que não vai se envolver em relação aos valores de compra e venda da Oi Móvel. O presidente da agência, Carlos Baigorre, disse que essa é uma discussão muito mais da recuperação judicial da Oi, ou seja, é um problema muito mais dos credores da Oi, que tem valores a receber, do que dos usuários. Já o Emanuel Campelo disse que a agência, quando deu a anuência, não avaliou se o preço estava bom ou ruim. O que a agência analisou foram outros pontos, e não o preço. Então, galera, esta é a situação atual dessa disputa entre Vivo, TIM e Claro e a Oi. Se essas informações foram importantes para você, clique no botão valeu aqui embaixo, como forma de retribuição às informações aqui obtidas. E se você é novo no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Curtam este vídeo e compartilhem com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!